Olá pessoal, nossa disciplina é Geografia Ambiental. Bem, eu sou a professora Rosileide Cardoso, mas vocês vão me conhecer muito como Rose. Não tem problema, pode me chamar de Rose, ficar à vontade, porque nós vamos nos falar muito através da plataforma e eu espero que vocês me procurem realmente para tirar as dúvidas e conversarmos, mesmo que seja online. A nossa disciplina tem o seguinte conteúdo. Nós veremos sobre noções de cartografia, sobre interpretação de mapas, qual a importância disso? Por que é importante saber olhar para o mapa e interpretar o que ele quer te dizer? Um mapa tem muito a te dizer, mas se você não souber ler as características dele, a linguagem dele, ele não dirá nada a você. Bem, as cartas temáticas, o que é isso? Para que serve? Nós vamos entender um pouco sobre isso. Perfil topográfico. Como se monta um perfil topográfico? Qual a ferramenta que se utiliza para montar um perfil topográfico, para desenhar um perfil topográfico? Qual a importância disso? E nós veremos que o perfil topográfico é fundamental para o meio ambiente. É uma ferramenta extraordinária para que a gente possa avaliar desastres ambientais e correção desses desastres, ok? A gente vai entender sobre isso. Outro tema que nós vamos trabalhar são as tecnologias modernas utilizadas pela cartografia. Vocês vão ver que nós temos inúmeras ferramentas a serem utilizadas e vão entender um pouquinho como funciona algumas delas. Bem, clima. Vamos falar um pouquinho sobre o clima, principalmente sobre o clima do nosso país. Como nós podemos lidar com questões ambientais sem entender como funciona, sem entender o clima que nos cerca, certo? A influência dele nas questões que nós estamos lidando. Bem, vegetações mundiais, a gente vai ver que esses dois temas estão completamente relacionados um ao outro, mas aqui a gente tem ele separado, nós vamos trabalhar esses dois temas, ok? Bem, vamos lá. Para começar, como eu já falei, o nosso primeiro tema, nossa primeira aula será sobre as noções de cartografia. Não adianta querer entender um mapa sem ter as noções básicas da cartografia, sem saber como funciona, de onde saiu a escala. O que é isso? O que isso quer me dizer? Ok? Então, a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. Vamos lá. A cartografia, o que ela é? Ela simplesmente quer representar para nós, através de mapas e cartas, a superfície e o ambiente terrestre. O objetivo é esse, é uma representação numa forma plana, certo? Que seriam as nossas cartas e os nossos mapas, a representação da superfície terrestre em um ambiente plano para que a gente possa interpretar dados. Muitas vezes, alguns desastres ambientais, alguma interferência ambiental que você precisa trabalhar, não está perto de você. Então, aquela informação precisa ser passada para você. Como isso seria feito? Telefone? Eu te ligo e falo, oi José, está acontecendo isso e isso aqui. Será que dá para entender? Bem, o mapa é uma ferramenta extraordinária, que através dele você pega aquele papel, aquela informação em uma superfície plana e consegue tirar dezenas de informações dali e ajudar a solucionar muitos problemas ambientais, ok? Bem, para começar, nós vamos começar nos pontos cardeais. Eles vão nos orientar. Eles vão ser divididos em pontos colaterais. Bem, os nossos pontos cardeais estão a norte, a sul, a leste, à nossa direita, a oeste, certo? Quando nós trabalhamos com valores aqui entre norte e o leste, por exemplo, eu tenho o meu nordeste. Aqui, leste e sul, eu tenho o meu sudeste. Então, o sul e o oeste, eu tenho o meu sudoeste, e o norte, oeste, eu tenho o meu
noroeste, certo? São as minhas subdivisões, certo? Que vão me ajudar a me orientar, principalmente quando eu pego um mapa. Bem, quando nós pegamos o mapa do Brasil, é muito fácil, é um mapa que nós lidamos com ele desde pequeno. Então, nós sabemos onde está o norte, onde está o sul. Nós sabemos muito bem que a Amazônia está ao norte do nosso mapa. E nós sabemos que Santa Catarina está ao sul do nosso mapa. Mas e se nós pegamos um mapa do Canadá, que nós não conhecemos? Olha a importância de se ter a orientação desse mapa, para que ele possa nos indicar até mesmo se o nosso problema ambiental é um problema pontual. Então, esse mapa vai nos dizer, por exemplo, que a nordeste do mapa está o problema que nós precisamos trabalhar, certo? Vamos continuar. Bem, essa regrinha muitos aprenderam quando eram pequenos e nós usamos para orientação. Eu sei que vocês vão lembrar. O Sol nasce a leste, certo? O nosso braço direito, pelo menos quando nós estamos sem um instrumento para que possa nos localizar, a gente usa essa regrinha. O Sol nasce a leste, à nossa direita, e ele se põe a oeste. Então, ele caminha sobre a nossa cabeça, certo? Até atingir o oeste. À nossa frente está o norte e atrás de nós está o sul. Seria uma localização básica que nós usamos. Se nós usamos essa localização básica, como que nós faríamos assim no mapa? A rosa dos ventos, né? A rosa dos ventos, que é aquela que eu mostrei para vocês aqui, que indica os pontos cardeais que vão nos ajudar a trabalhar isso no mapa. Bem, já sabemos sobre norte, sul, leste, oeste. Só que quando nós analisamos o globo terrestre, nós precisamos de divisões, de mais divisões, para que a gente consiga se localizar quando se trata de regiões distantes, que não estão tão perto assim da gente, certo? Então, nós temos as divisões entre latitude e longitude. Como que nós vamos entender essa questão? Veja só, o nosso globo terrestre é dividido longitudinalmente. Vocês estão vendo aqui essa linha vermelha que eu coloquei no globo, que indica a nossa linha do Equador. Ela está dividindo o nosso globo, certo? Em dois hemisférios. Nós temos o hemisfério norte, acima da linha do Equador, e nós temos o hemisfério sul, abaixo da nossa linha do Equador. Bem simples de entender. Aqui seria o nosso ponto zero. Acima dele, nós vamos caminhando até 90. Abaixo dele, nós vamos de zero, caminhando a menos 90. Certo? Esse caminhamento acima dessa linha do Equador e abaixo vai nos dar a nossa latitude geográfica. Então, se eu estou sobre a linha do Equador, eu vou dizer que qual é a minha latitude? 0 graus. Eu estou sobre a linha do Equador. Se eu estou caminhando aqui para o Polo Norte, eu vou aumentar o grau da minha latitude, certo? Podendo chegar até quanto? 90, ok? Bem, vamos entender agora sobre o que é a longitude. Então, vamos pegar o nosso globo terrestre, a nossa laranja, e ao invés de partirmos longitudinalmente, como nós fizemos na latitude, nós vamos partir a nossa laranja verticalmente, certo? Vamos parti-la ao meio. Então, eu vou ter o meu ponto zero, ok? Que é o meu meridiano de Greenwich, que é o meu zero. À direita dele, eu vou caminhar positivamente, então eu vou caminhar de 0 a 180 graus. Imagina uma laranja, meia laranja, ela vai rodar 180 graus, certo? Se eu vier para o lado esquerdo desse meridiano de Greenwich, eu vou andar negativamente de 0 até menos 180 graus, ok? Vamos entender
entender um pouquinho melhor isso, eu coloquei aqui para vocês uma figura em que eu colori a nossa laranja aí de azul e amarelo para que vocês entendessem. Veja só, eu tenho aqui o meu Equador, o meu trópico de Capricórnio abaixo da linha do Equador, o meu trópico de Câncer acima da linha do Equador e os meus círculos polares, norte e sul, ok? Então, quando eu pego esse meu paralelo e caminho acima dele ou abaixo, eu tenho a minha latitude. Quando eu pego a minha laranja e parto ela verticalmente, eu vou ter a minha longitude. Eu tenho o meu ponto zero, que é o meu meridiano de Greenwich, e à direita dele, positivamente, eu vou caminhar de forma positiva até 180 e vou caminhar de forma negativa à esquerda do meu meridiano até menos 180. Outra representação. Veja só, eu tenho a minha linha do Equador, 0 graus. Se eu quiser a localização neste ponto aqui, onde está o meu dedo, certo? Eu estou em uma latitude de 30 graus. Estou caminhando a 0, 30, 60, 90, que é a minha latitude máxima. Se eu caminhar ao sul, eu tenho 0, que é a minha linha do Equador, menos 30, menos 60, menos 90. Essa é a determinação da minha latitude. Quando eu determino a minha longitude, eu vou utilizar, então, o meu meridiano de Greenwich, né? O meridiano de Greenwich, porque ele não é meu, o meridiano de Greenwich, que vai me indicar o ponto zero longitudinalmente. E à direita, 30, 60, 90, 120, 150, 180 graus de longitude. E à esquerda eu tenho menos 30, menos 60, menos 90, menos 120, menos 150, menos 180 de longitude, ok? Bem, veja só, qual a importância de se conhecer então essa latitude e essa longitude? Se você pega um mapa e nela te diz que a localização daquele problema ambiental que precisa ser resolvido está a 15 graus, 48 minutos, 3 segundos ao sul, 47 graus, 55 minutos, 25 segundos a oeste, você vai localizar no mapa mundi onde está este ponto, relacionando a latitude com a longitude. E nesse caso, nós temos as coordenadas de Brasília. Então, nós vamos encontrar aonde está o problema que você precisa trabalhar, certo? Você irá se localizar com muito mais facilidade desta forma. Veja só, eu já entendi a latitude e a longitude do mapa, mas o que quer dizer aquele númerozinho pequenininho que vem na barra do mapa, a escala? Bem, muitas vezes nós temos números enormes, o que quer dizer? Números pequenos, o que quer dizer isso? É preciso entender que a escala é a razão entre o elemento representado no mapa e o elemento no terreno. Então, eu estou querendo dizer quanto vale o que você está vendo no mapa em relação ao que eu estou vendo na vida real, o que eu estou vendo ali no meu terreno. Se eu estou medindo um terreno aqui, eu não tenho como colocar toda aquela medição em um mapa. Eu preciso reduzi-lo para que você consiga receber aquela representação em um pedaço de papel. Então, eu preciso reduzir e eu preciso dizer a você quanto eu reduzi. E essa é a escala. Ela está dizendo para você quanto foi reduzido do elemento no terreno. Ou seja, é a relação entre a medida do objeto ou lugar representado no papel, que a gente chama de D pequeno, representação no papel, sobre a representação real. Então, a escala é sempre calculada sobre representação no papel dividida pela representação real, ok? Veja só, nós temos aqui um mapa, vários mapas, né? Nós temos, na verdade, o mesmo mapa em escalas diferentes, representações diferentes através do tamanho.
Eu tenho uma escala 1 para 50 mil, eu tenho uma escala 1 para 100 mil, eu tenho uma escala 1 para 250 mil e eu tenho uma escala 1 para 1 milhão. O que quer dizer isso? Veja só, a escala, que é o E, vai me dizer o quê? O denominador da escala, a escala vai ser sempre 1 sobre o seu denominador da escala. 1 sobre 1 milhão, que é o que está representando essa escala aqui para mim. Eu coloquei aqui do lado para que vocês visualizassem um pouco melhor, porque aqui está pequeno. A minha escala, no caso, está em 1 para 100 mil, ou pode ser representada também, olha, 1, 2 pontinhos, 100 mil ou 1 barra 100 mil. Isso quer dizer que está dividindo 1 por 100 mil partes. Veja só, o denominador neste caso da escala é quem? O 100 mil, certo? Então, quando eu pego esse denominador e igualo ele ao tamanho, à distância no meu terreno, que seria esse D maior, o Dzão, e divido pela distância no mapa, que é o meu Dzinho, eu encontro esse denominador da minha escala, certo? E a escala é o quê? Eu não disse que a escala era 1 sobre esse denominador? E eu não disse que o denominador é a distância no terreno sobre a distância no mapa? Então, eu vou substituir aqui, olha. Aonde eu tenho o meu N, eu vou colocar o Dzão sobre o Dzinho. Coloquei aqui, certo? Nós vamos inverter isso, porque regra matemática, ok? 1 sobre um divisor é o divisor inverso. Então, nós vamos ter que a escala é o Dzinho sobre o Dzão, que é aquilo que eu disse para vocês antes, no slide anterior, que a escala será a distância no mapa sobre a distância real. É daí que saiu esse valor. Bem, essa que eu acabei de mostrar para vocês é a escala numérica. A escala numérica é preciso que haja uma conversão para que a gente entenda quanto que esse mapa está sendo reduzido. Eu não consigo bater o olho neste valor, 1 para 100 mil, e saber exatamente quanto está sendo reduzido. Mas, quando eu pego a minha escala gráfica, a representação dela é direta. Ela já me mostra diretamente o quanto esse mapa está representando o elemento real, o tamanho do terreno real. Veja só. Se eu pego essa escala que vem no meu mapa, essa escala gráfica, eu estou dizendo que para cada 1 centímetro eu caminhei 1000 metros no meu terreno real. Se eu pego essa escala gráfica, certo? Para cada 1 centímetro caminhado, ele está me indicando que eu caminhei 1 quilômetro no meu terreno real, em relação a 1 centímetro demonstrado no mapa, certo? Então, é uma escala mais fácil de se visualizar, só que nós sabemos que a escala numérica ela é mais precisa, ok? Bem, alguns pontos importantes que vocês precisam guardar. Veja só, a escala ela está relacionada com a resolução espacial da carta. Ou seja, quanto maior a minha resolução, maior o meu nível de detalhe, maior será a minha escala, certo? Se eu digo que 1 para 1000, a minha escala é 1 para 1000, significa dizer que esse elemento está representado 1000 vezes menor do que realmente ele é. Aí vem uma perguntinha. A escala maior e a escala menor, a escala 1 para 100 mil, é maior que a 1 para 5 mil? Bem, se eu disse para vocês que esse 1000 aqui embaixo, 1 para 1 milhão, quer dizer, 1 para 1 milhão, se eu disse para vocês que 1 para 1 milhão, esse denominador diz quantas vezes o meu elemento foi reduzido, então ele foi reduzido muito mais do que 1 para 5 mil. Aqui eu vou ter muito mais detalhes, certo? Um mapa em escala pequena, ele não pode ser impresso em uma escala maior. O inverso eu consigo fazer.
Eu consigo pegar um mapa que está em escala maior e jogar ele para a escala menor. Mas eu não consigo fazer o inverso, pegar ele já numa escala menor e jogar para uma escala maior, ok? Veja só, nós temos aqui um instrumento muito importante para determinar as distâncias entre o mapa. É o curvímetro. Ele é um instrumento muito simples que ele é utilizado, ele tem uma rodinha na sua ponta. E como é que nós medimos uma distância no mapa? Eu pego essa rodinha e eu vou caminhando sobre a distância que eu quero percorrer no meu mapa. E através de uma contagem que ele faz, ele vai determinar para mim qual a distância daquele mapa e aí, através da escala, eu vou poder transferir aquele valor para a distância real do terreno. Nós temos aqui 2 exemplos de curvímetros, tá? Nós temos diversos modelos, modelos mais modernos, modelos mais simples como esse, de simples caminhamento, temos curvímetros digitais e eles vão facilitar a leitura do mapa e o caminhamento no terreno, ok? É bom lembrar que o curvímetro, ele não considera os desníveis, ele não considera as altitudes. Nós vamos ver sobre isso na aula mais para frente. Bem, pessoal, essa é a nossa aula sobre cartografia e eu quero recordar com vocês o que nós vimos. Nós vimos sobre orientação, que nós podemos utilizar os pontos cardeais, os paralelos e meridianos que vão nos dar as latitudes e as longitudes, certo? E que vão determinar a coordenada geográfica, que vai dizer para você exatamente o ponto que você precisa chegar, o ponto que você precisa analisar, certo? Nós vimos sobre escala, que é a representação, quanto vale a representação no mapa em relação à representação no terreno. Nós vimos a escala numérica e a gráfica, certo? Que é aquela onde a leitura é direta. E nós vimos o curvímetro, que é um instrumento que vai nos ajudar a fazer a leitura da distância no mapa. Ok, pessoal? Obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima aula.